quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos então, meus irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Amém e amém. Que o Espírito Santo aplique em nossos corações esta porção maravilhosa da palavra de Deus, como temos pedido em oração, que sejamos edificados por intermédio da palavra do Senhor. O livro de Atos, meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele descreve a igreja cumprindo o mandado que Jesus havia dado à igreja em Mateus 28. Jesus deu aos discípulos e a toda a igreja uma ordem que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Esta ordem é lida em Mateus 28, 18 ao 20, Lucas 24, 44 ao 49, e também João 20, 21, quando Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E o livro de Atos é o registro da obediência da igreja. A igreja está obedecendo ao mandado do Senhor, ao ide do Senhor. E cada capítulo do livro de Atos é uma espécie de fotografia onde nós podemos observar a igreja agindo e ao mesmo tempo entender como a igreja cumpriu a missão. Como foi que a igreja cumpriu a missão? E como a igreja no passado, a igreja registrada no livro de Atos, cumpriu a missão, cabe a nós, como igreja do Senhor, nestes últimos dias, cumprirmos a missão que o Senhor ordena à sua igreja, até que o Rei volte, a trombeta toque, e Jesus, em glória, esteja conosco no novo céu e na nova terra. Mas, meus amados irmãos, ao olharmos para o capítulo 4 do livro de Atos, nós podemos então aprender alguns princípios para a realização da missão. Cada capítulo de Atos nos ensina verdades, princípios necessários para a nossa vida enquanto igreja no cumprimento da missão. Mas nessa noite, com a graça de Deus, eu desejo, juntamente com os irmãos, observar quais os princípios para o cumprimento da missão que nós aprendemos no capítulo 4 do livro de Atos. O primeiro princípio nós podemos extrair dos versos 1 a 3. Observamos, amados irmãos, que o correto exercício da missão não nos isenta de ameaças, perseguição e dificuldade. Isso é claramente observado nos versos de 1 a 3. Veja o verso 1 que diz: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Esse falavam aqui tem a ver com o capítulo 3. Pedro e João estavam no templo, e quando eles chegavam no templo, estava um homem coxo. Aquele homem foi poderosamente curado pelo poder de Jesus. E depois daquela poderosa cura, Pedro e João aproveitam a oportunidade para pregar a Cristo. Portanto, Pedro e João estão cumprindo a ordem do Senhor. O Senhor disse: preguem o evangelho. E Pedro e João aproveitam a oportunidade do milagre, e na porta do templo eles começam a pregar a Cristo. Eles começam a pregar a respeito da salvação planejada por Deus Pai. Deus planejou a eterna salvação. Eles começam a falar de Jesus Cristo, que cumpriu o plano de Deus, morrendo numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia e garantindo salvação, perdão de pecados
para todos os que creem. Pedro, portanto, e João estão cumprindo a missão. Eles estão pregando fielmente a Cristo Jesus. Eles estão pregando fielmente o Evangelho. Eles estão fielmente anunciando salvação única e exclusivamente em Jesus Cristo. Mas o que acontece aqui? Na medida que eles estão pregando, na medida que eles estão falando a respeito de Jesus, as autoridades do templo ficam chateadas. É o que nós lemos no verso 2. Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus ressentidos. A palavra que ressentir é ficar chateado. Eles estavam, na verdade, odiando o que estava acontecendo. E o que é que nós aprendemos, irmãos, dessa situação? Que o correto exercício da missão, que é o que esses homens estão fazendo, eles estão corretamente cumprindo a missão, eles estão anunciando a Jesus Cristo, eles estão pregando com fidelidade a palavra de Deus, mas mesmo assim, eles estão enfrentando oposição, eles estão enfrentando ameaças, eles estão enfrentando dificuldades. O que é que nós aprendemos? Que no cumprimento da missão se levantarão dificuldades, se levantarão ameaças e perseguição. É tanto que, no versículo de número 3, eles não só, as autoridades do templo, eles não apenas ficaram ressentidos, mas eles mandaram prender os missionários. Os pregadores fiéis da palavra de Deus foram presos. Verso 3, e os prenderam, e recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. O correto exercício da missão não nos isenta de dificuldades. E o próprio Jesus já havia alertado os seus discípulos, conforme está escrito em João capítulo 15. Ele diz que os discípulos, por causa do nome de Cristo, eles seriam odiados, eles seriam perseguidos. Em Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 11, Jesus também alertou os seus discípulos dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, irmãos, nós não podemos florear, nós não podemos romantizar o exercício e o cumprimento da missão. Trilhar o caminho da missão é trilhar também o caminho da luta, da dificuldade, da tribulação, porque nós vivemos num mundo que odeia a Jesus Cristo e odeia o Evangelho que Jesus Cristo mandou a igreja anunciar, porque o Evangelho fielmente pregado humilha o homem e exalta a Deus. O Evangelho anuncia salvação única e exclusivamente através de Cristo. E essa realidade, irmãos, talvez ainda um pouco distante de nós, de dificuldades, de ameaças, de perseguição, ela é enfrentada por muitos dos nossos irmãos, como foi colocado pela missionária. Gente que tem que sair, abandonar seu lar, sua casa, viajar quilômetros em busca de um acolhimento, de um abrigo. Pessoas na China, na Coreia do Norte, no Afeganistão, no Paquistão, que o crime que eles estão cometendo é única e exclusivamente confiar em Jesus, assumirem um compromisso com o Evangelho. Eles são vistos como uma ameaça, como criminosos. Eles são proibidos. Veja o contraste que foi apresentado aqui nessa noite pelos nossos missionários. Silvana disse que a cidade de São José dos Cordeiros, e eu creio, Deus está agindo naquele lugar para entrarmos ali com cânticos de louvores. Olha que privilégio nós temos, olha que liberdade nós temos, irmãos, de podermos entrar ali com instrumentos, tocando, exaltando o nome do Senhor e saber que o Senhor está à nossa frente para salvar vidas. Mas há uma outra realidade apresentada pela missionária Fabiane, de que para onde ela vai, não pode existir cultos
ao ar livre, não podemos ocupar a praça pública. O evangelho não pode ser pregado. Significa dizer, irmãos, que muitas vezes o exercício correto da missão é também o enfrentamento de lutas e de dificuldades, mas aquele que nos ordenou é o Senhor, e cabe a nós cumprir a sua ordem, em nome de Jesus. Mas outra lição que nós aprendemos aqui com o capítulo 4 de Atos, irmãos, é que a mensagem da missão, o evangelho, não pode ser modificado por causa das ameaças, por causa das perseguições, por causa das dificuldades. O evangelho, irmãos, ele é imutável. A mensagem do evangelho é a mesma em todas as épocas, em todas as circunstâncias, porque Deus é o mesmo, a solução para a nossa vida é a mesma, Jesus Cristo, e o nosso coração é o mesmo, pecador que carece da graça perdoadora, transformadora que há em Cristo Jesus. De maneira que as ameaças, as dificuldades, as lutas não podem promover mudança na mensagem da missão, na mensagem do evangelho. Esse princípio nós vemos aqui nos versos de 3 a 12, porque os missionários estão sendo ameaçados, os missionários estão sendo aprisionados, versículo 4, versículo 3. No dia seguinte, Pedro e João são convocados pelas autoridades. Observa aí no verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos e os escribas. Verso 6. Com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Verso 7. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Eles se acham que estão no controle de tudo, estão ameaçando, perguntando: em nome de quem vocês estão pregando essa palavra? Em nome de quem vocês estão efetuando estes milagres? Veja o que diz o verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Veja que as autoridades ficaram ressentidas, conforme o versículo 2, porque Pedro e João estavam anunciando a Jesus e este ressuscitado. Eles ficaram ressentidos e prenderam os pregadores. E no dia seguinte, os missionários comparecem diante das autoridades. Mas apesar das ameaças, apesar da prisão, apesar da dificuldade, os missionários continuam anunciando a mesma mensagem. Foi Jesus que levantou aquele homem. Foi Jesus que morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E nele a vitória, e nele a poder, e nele a salvação. É como se Pedro e João estivessem dizendo: vocês podem nos ameaçar, vocês podem nos perseguir, vocês podem nos prender, mas continuaremos anunciando a única e suficiente mensagem: Jesus Cristo libertador, Jesus Cristo salvador, Jesus Cristo suficiente para transformar a vida de um homem, perdoar os seus pecados, mudar a sua história e reconciliá-lo com o céu. Eles não mudam, eles falam de Jesus crucificado, Jesus ressuscitado. E mais, eles dizem assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós. Verso de número 11. Os construtores. Vocês são os construtores. Vocês se autodenominam líderes, mas vocês estão rejeitando a pedra principal, a pedra angular. E saibam que rejeitar a pedra angular, a pedra principal, é rejeitar a salvação, porque é rejeitar o Salvador, Cristo Jesus. Por isso que o versículo 12 diz, vamos juntos ler bem forte, igreja, Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos
salvos. Vocês têm autoridade, vocês têm poder político e religioso, mas vocês são seres humanos, e como seres humanos, vocês precisam de salvação e de um Salvador, Jesus Cristo. Não rejeite a mensagem, não rejeite o Salvador, porque só há um caminho, e este caminho é Jesus Cristo. Portanto, claramente aprendemos esse princípio, que a mensagem não pode ser modificada por ameaças, por perseguição, por mudanças de circunstâncias. E Paulo disse isso lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, seja o quê? Anátema. É maldito. E às vezes, irmãos, nós somos tentados a querer modificar a mensagem do evangelho no cumprimento da missão, mas essa mensagem não pode ser mudada. Às vezes as pessoas dizem, vamos mudar um pouco para atrair. Não fale que Jesus, Ele envia pecadores impenitentes que se recusam ao arrependimento. Não fale que Jesus envia para o inferno. Não fale de pecado. Às vezes há uma tentação de querermos mudarmos o evangelho para atrairmos multidões, para evitarmos a perseguição ou encontrarmos conveniência. Mas o fato, irmãos, é que aquele que nos deu a ordem também nos deu a mensagem. E a mensagem precisa ser fielmente anunciada como registrada na sua santa revelação. E cabe a nós, como missionários, como igreja do Senhor, nesses últimos dias, dias difíceis, dias trabalhosos, dias de trevas, cabe a nós apenas sermos fiéis no anúncio da palavra de Deus, conforme está registrada na Santa Escritura. Paulo nos dá diversos exemplos. Em Atos capítulo 13, é registrado que o apóstolo Paulo foi pregar numa sinagoga, um auditório de judeus. Mas naquela sinagoga, ele falou de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o cumprimento das profecias, o Deus que se fez homem, como homem morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, e que Cristo, em sua vida e sua obra, garante a salvação de pecadores. Em Atos capítulo 17, Paulo vai pregar em um outro auditório, já não é judeus, são filósofos, homens extremamente preparados, academicamente, intelectualmente. Mas, irmãos, se nós lermos Atos 17 com atenção, perceberemos que Paulo continua pregando a mesma palavra. Jesus Cristo, o Salvador, que morreu numa cruz, nos substituindo, ao terceiro dia ressuscitou, declarando vitória sobre a morte e sobre o mal, para garantir salvação a judeus, a gentios, a alfabetizados, a analfabetos, a acadêmicos. Quem quer que seja, todo ser humano necessita da salvação providenciada por Cristo Jesus. E esta salvação providenciada por Cristo Jesus, ela é garantida pela vida de Cristo e por sua obra na cruz do Calvário. A mensagem do Evangelho não pode ser modificada. Muda-se as circunstâncias, muda-se os tempos, muda-se as línguas. São José dos Cordeiros precisa ouvir o Evangelho. Aonde temos liberdade, aonde temos elementos muito favoráveis, São José dos Cordeiros precisa ouvir o Evangelho. Mas o Afeganistão, o Paquistão, a Turquia também precisa ouvir o mesmo Evangelho, centrado em Cristo Jesus, garantidor de real salvação para todo aquele que crê. Por isso que nós aprendemos que a mensagem nem pode ser modificada, nem deixada de ser pregada. Esse princípio nós observamos nos versos 16 a 21. Observe, por favor, na sua Bíblia, dizendo
que faremos com estes homens? As autoridades estão observando-os e dizendo: o que a gente faz com esses homens, esses missionários? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. Verso 17: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E as autoridades se levantam. Eles já haviam se ressentido, eles já haviam prendido os missionários, mas agora eles intensificam a ameaça, dizendo: vocês não devem pregar no nome de Jesus, calem a boca. E veja a resposta de Pedro. Mas vejamos ainda o verso 18: chamando-os, ordenaram-lhes que o que, igreja? Absolutamente não falassem, nem ensinasse em nome de Jesus. Vejam a resposta dos missionários. Mas Pedro e João lhe responderam: julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. É verdade, vocês são autoridade aqui na terra, mas há uma autoridade maior sobre vocês. E quem nos mandou falar, quem nos mandou pregar, foi a autoridade das autoridades, o Senhor dos senhores, o próprio Deus. Portanto, a mensagem precisa ser pregada, porque quem nos mandou foi o próprio Deus. Mesmo que as circunstâncias não sejam propícias. Veja, irmãos, que a igreja está cumprindo a sua missão, mas não é no mar de rosas, não é em circunstâncias favoráveis. A igreja está cumprindo a missão diante de perseguição, diante de prisões, diante de ameaças. Mas sabe por que ela está cumprindo a missão? Porque foi ordem do Senhor: preguem, a tempo e fora de tempo, preguem, anunciem. Na cidade que abre as portas, mas na cidade que promove perseguição e dificuldade. Por que cumprirmos a missão? Por que abrirmos a boca e anunciarmos Jesus Cristo, salvação e esperança para este mundo? Por quê? Primordialmente, porque o Deus dos céus e Salvador da nossa alma nos ordenou. É ordem do Senhor. Mas Pedro ainda diz algo como resposta. Ele diz: nós não iremos nos calar, porque nós recebemos um mandado, uma ordem. Mas nós não iremos nos calar. Verso 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não estamos anunciando conto de fadas. Nós não estamos anunciando ficção, nós estamos anunciando história, realidade. O Verbo se fez carne, Deus se fez homem. Nós vimos. Lembra do que João escreveu em sua primeira epístola? Nós o tocamos, nós o apalpamos. O Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se tornou homem, se tornou gente e manifestou a presença de Deus, as palavras de Deus, o poder de Deus, a obra necessária para a salvação. Nós vimos e ouvimos. Primeiro, Ele nos mandou, e segundo, nós somos testemunhas. Nós vimos e ouvimos. Repita essa frase. Nós. Os irmãos sabem que o ver a Cristo não é apenas algo físico. Muitos viram e não viram. Muitos viram e perseguiram. Muitos viram e blasfemaram. Quando ele está dizendo nós vimos e ouvimos, ele está dizendo o Espírito Santo nos iluminou, transformou a nossa vida para conseguirmos ver o que não víamos, ouvir o que não ouvíamos, entender o que não entendíamos, crer no que nós não críamos, desejar o que nós não desejávamos. Nós vimos e ouvimos. Pedro e João viram isso fisicamente e espiritualmente. Mas se você é um crente de verdade,
Você não viu fisicamente, mas espiritualmente você viu e ouviu. Portanto, Deus te levanta como uma testemunha. Você tem 2 motivos para pregar a palavra, evangelizar, dar bom testemunho, conquistar almas para o reino de Deus. Primeiro, Ele te deu uma ordem, Ele te deu um chamado. Mas não apenas Ele te deu uma ordem, Ele te deu um chamado, Ele te deu transformação. Ele iluminou a tua vida, mudou a tua história e te fez ver, ouvir, crer, arrepender-se de seus pecados e ter um encontro com Jesus. A mensagem precisa ser pregada. Apesar das ameaças, apesar das dificuldades, porque aquele que ordenou é o Todo-Poderoso. Pedro diz isso também em 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você tem uma ordem e você tem transformação. Você é uma testemunha. E é disso que Deus precisa. Deus precisa de testemunhas, de missionários. É interessante que a Bíblia diz que Deus tem testemunhas, mas a Bíblia não diz que Deus tem advogados. Por quê? Porque o advogado, ele abraça aquela causa sem um envolvimento pessoal. Ele não participou. A testemunha não, ele diz: eu vi. Eu ouvi. E o que é que nós aprendemos, irmãos? Que não basta apenas defensores do Evangelho. É preciso testemunhas que experimentam o poder e a graça do Evangelho. Deus te levantou, acima de tudo, como uma testemunha que te fez ver e ouvir a respeito da graça, do poder e da força que vem do Senhor. Portanto, se você ouviu e viu, levante-se e dê bom testemunho e anuncie as bênçãos do Senhor. Mesmo que seja tempo da ameaça, tempo da dificuldade, o Senhor nos chama. Mas a 4ª lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a 4ª lição, a partir do capítulo 4 ainda. A missão, irmãos, é feita na dependência do Espírito Santo. Porque o texto claramente nos ensina isso. Veja que o verso 3 diz que os pregadores estavam presos. Primeiro eles foram ameaçados, depois eles foram aprisionados. Verso 2 e verso 3. Mas no verso 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. O missionário está preso, mas a palavra é poderosa. Ninguém aprisiona a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A igreja está sofrendo ameaças, a igreja está sendo aprisionada, mas a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é eficaz, ela é poderosa. E o Espírito Santo de Deus se instrumentaliza da palavra de Deus fielmente anunciada pelos missionários de Deus para fazer com que a igreja frutifique, a obra do Senhor avance, o nome do Senhor seja glorificado. Os missionários estão presos, mas a palavra está atuando. Os missionários estão presos, mas o Espírito Santo de Deus com liberdade está operando em corações. Portanto, meus amados irmãos, a obra missionária é feita na dependência da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus. Não é na força do braço, na força do dinheiro, na força da personalidade. É no poder do Espírito, em conformidade com a palavra, para a glória de Deus. Vidas serão transformadas, vidas serão libertas, a igreja vai crescer, campos serão plantados no poder do Espírito e em conformidade com a palavra de Deus. Mesmo que sejamos fracos, mesmo que sejamos incapazes de superar a oposição dos homens, conforme aconteceu aqui. Eles não deixaram de serem presos, eles não deixaram de serem presos, mas mesmo preso, Deus está operando. Mas outra coisa que a gente aprende sobre o poder de Deus está no versículo 5 e 7. Diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, eles chamam Pedro e João
E no verso 7 diz assim: pondos perante eles os arguíram: com que poder, em nome de quem fizeste isso? Verso 8: então, o que é que aconteceu? Pedro, cheio do Espírito Santo. Mas no capítulo 2, ele já havia sido cheio do Espírito Santo. Mas, irmãos, temos a impressão que o livro de Atos é um registro de constantes avivamentos que a igreja experimenta, de constantes visitações do Espírito Santo, capacitando a igreja de Deus no cumprimento da missão. A obra do Senhor é feita na dependência do poder do Espírito. É no poder do Espírito que a gente fala, que a gente prega, que a gente dá testemunho. É no poder do Espírito que a gente persevera. É no poder do Espírito, é dependendo do Espírito que Ele nos dá capacidade, poder, direção, discernimento, sabedoria. Por isso que Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. É poder para evangelizar, é poder para pregar, é poder para dar bom testemunho. Não é apenas poder para passarmos 2 horas num culto gostoso, isso também acontece, mas não é só poder para o culto, é poder para a missão, é poder para o testemunho, é poder para a ousadia, é poder para a coragem, que me leva a manifestar a luz do Senhor no ambiente de trabalho, no meio da minha parentela, entre os meus vizinhos, no poder do Espírito, em conformidade com a palavra de Deus. Confie no poder, busque o poder, peça o poder do Espírito para você. Senhor, me concede virtude, coragem, enchimento do Espírito, avivamento genuíno. Senhor, concede poder, concede avivamento ao pastor, ao missionário, ao obreiro, na cidade que tem liberdade, mas naquela cidade onde há perseguição. Concede poder, concede virtude, concede avivamento na igreja da Ucrânia, na igreja no Afeganistão, na China, na Coreia do Norte, porque a tua obra é feita primordialmente no poder do Espírito, para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a salvação de muitos. Não há missão sem poder espiritual. Mas em quinto lugar, irmãos, a missão é feita em intensa comunhão com Jesus. Veja o verso 13, por favor. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aqueles homens cheios de autoridade observam para aqueles homens simples e iletrados e dizem: estes homens estiveram com Jesus. Estes homens, eles tiveram encontro com Jesus, eles tiveram comunhão com Jesus, e eles revelam isso na maneira que eles vivem, na maneira que eles falam, na maneira que eles reagem às circunstâncias difíceis. Eles estiveram com Jesus. A missão é feita em intensa comunhão com Jesus. Quem era Pedro, irmãos? Pedro era um homem covarde, era como um coelho fugitivo. Agora quem é Pedro? Cheio de coragem, cheio de preparo, cheio de firmeza. Qual é o segredo de Pedro? É que ele esteve com Jesus. Qual é o segredo da igreja? Qual é o segredo do crente? Qual é o segredo do missionário? Porque ele está com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Quem teve um encontro com Jesus é transformado, é sarado, é capacitado. E veja que quem está dando testemunho não é Pedro dizendo: eu, Pedro, estive com Jesus. Não é ele, são as próprias autoridades dizendo: eles estiveram com Jesus. Busque mais intensa comunhão com Jesus. Busque mais Jesus. Busque comunhão com Jesus, intimidade com Jesus, pela oração, pela palavra, de maneira que ao falar, ao escolher, ao viver, ao agir, as pessoas percebam: ele está com Jesus, ele é amigo de Jesus. Ele revela isso quando ele fala, quando ele age. Que as pessoas possam dar testemunho da tua vida, no teu falar, no teu agir, no teu escolher, no teu viver. Eles percebam: ele está com Jesus, ele teve um encontro com Jesus, ele tem comunhão com Jesus.
Por isso que no verso de número 16, ele diz assim: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. O mundo, irmãos, ele pode até não acreditar, o mundo pode até hostilizar e perseguir, mas o mundo precisa ver que um sinal notório foi feito por Deus na nossa vida. Lembra do sinal notório? O homem aleijado, à porta do templo, nem entrava nem saía, incapaz, mas ele teve um encontro com Jesus, e aquele homem foi levantado, curado e sarado, e como evidência da sua cura, ele entrou pulando e louvando a Deus no templo. Aquele homem, irmãos, é o retrato da nossa vida. Nós também estávamos inutilizados pelo pecado, incapazes de adorar e de entrar no templo, mas pela graça fomos restaurados, levantados e curados. O mundo pode até perseguir e hostilizar, mas que a minha vida e a tua vida sejam evidência de que um sinal notório da parte de Deus foi realizado na nossa mente e no nosso coração, produzindo regeneração, libertação e transformação, nos tornando vasos úteis, que adora, que louva, que testemunha com firmeza, com coragem, com alegria, apesar das lutas, das ameaças, das perseguições. Mas o sexto sinal, a sexta lição que nós aprendemos no capítulo 4 de Atos, é que a missão é feita em oração. Não há missão sem o poder do Espírito, não há missão sem comunhão com Jesus, e não há missão sem intensa oração. Não basta planejar, não basta orçamentar, é preciso dobrar o joelho e clamar, orar, pedindo que a mão do Senhor se estenda, repreendendo todo o mal, transformando corações, edificando a igreja, avivando a obra. Não há missão sem oração. Veja o que acontece no verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Verso 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É uma igreja que ora, e na oração ela confia no poder criador de Deus, na capacidade de Deus de revelar a si mesmo por intermédio da palavra. Veja o que o verso 25 diz: que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai. E aqui ele cita o Salmo 2. É uma igreja que ora confiando na palavra, que o que temos em nossas mãos não é a opinião dos homens, não é o escrito meramente humano, é palavra de Deus, é voz do Senhor que nos ilumina, nos orienta, nos edifica. Ele ora a palavra, ele conhece a palavra. É uma reunião de oração que na oração declara a soberania de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus que se revela pelas Escrituras. É uma igreja que conhece as Escrituras e ora as Escrituras. Verso 27. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes a Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. É uma igreja que ora confiando na soberania de Deus, de que nada acontece sem a permissão e a ação soberana de Deus. Nada foge ao controle do Senhor. É uma igreja que não entra em pânico, porque sabe que o Senhor da história está no controle. Mesmo no tempo da luta, mesmo no tempo da perseguição, mesmo no tempo que o missionário está preso, o Senhor é Deus, Deus é o Senhor soberano. Agora, Senhor, verso 29, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. Basta apenas um olhar teu e tudo se muda. Mas não muda apenas as circunstâncias, muda o nosso coração. Nos dá coragem, nos dá intrepidez, nos dá firmeza, nos dá perseverança. Manifesta o teu poder, que se evidencia em curas, em sinais e prodígios, em nome de Jesus. Verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos,
E todos ficaram o que, igreja? Cheios do Espírito Santo. Para quê? E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mais um avivamento, mais um renovo, que desemboca em missão, em evangelização, em testemunho. É poder, mas é poder para testemunhar, poder para cumprir a missão. E diz que o lugar onde eles estavam tremeu. Que nessa noite o Senhor faça tremer, quebrantar, não as paredes desse templo, mas as paredes do nosso coração. Que Ele nos sensibilize, que Ele nos quebrante, que Ele nos transforme, que Ele nos levante como gente que foi sarada, restaurada, para dar testemunho do poder de Deus, apesar das ameaças, da perseguição, das dificuldades. E finalmente, a missão é feita quando a igreja vive em unidade e generosidade. Que Deus nos faça guardar esses 7 princípios. Eu quero terminar com esse 7º. A missão é feita quando a igreja vive a unidade e a generosidade. O capítulo termina, irmãos, exatamente com unidade e com generosidade. Da multidão, verso 32, dos que creram era o coração e a alma. Havia unidade, porque servimos ao mesmo Deus, pregamos e cremos no mesmo evangelho. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. É um povo que não está só vivendo para o horizonte, para o material, para as realizações humanas e carnais. É um povo que não só olha para frente, é um povo que olha para cima. E sabe que o que Deus deu e o que Deus proporcionou na sua vida não é apenas para o desfrute egoísta, individualista. É para ser agente de Deus, para abençoar povos, missionários. E foi isso que foi entendido pela igreja. Não se faz missão, irmãos, aonde a avareza, o egoísmo, o medo, a incredulidade tomou o coração do povo do Senhor. Porque a obra do Senhor precisa de oração, a obra do Senhor precisa do poder do Espírito, a obra do Senhor precisa do Senhor da obra, Jesus Cristo. Mas a obra do Senhor também conta com a nossa generosidade. Não apenas retórica, mas prática. Verso 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Isso não era uma ação compulsória, obrigatória, era ação do Espírito. Irmãos, quando o Espírito age verdadeiramente no coração de um homem, o Espírito liberta o homem do pecado. E um dos mais terríveis pecados no nosso coração é o amor, a mamon. E depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um na medida que alguém tinha necessidade. Isso não era só retórica, não era só oratória. Isso se tornou prático. E o capítulo termina nos mostrando a ação prática de um homem chamado José. Verso 36. A quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Isso é a ação de Deus, irmãos. Homem nenhum convence outro homem a fazer isto. É Deus agindo no coração. Ele não tinha 10 campos, ele não tinha muitos campos, ele só tinha um campo. E o campo que ele teve, o campo que ele tinha, ele ofereceu para a obra missionária. E veja, irmãos, que era um tempo de ameaças. Missionários estavam sendo presos. Era um tempo crítico. Qual é a lógica humana no tempo da crise? No tempo das prisões, no tempo das ameaças? Qual é a lógica? Vamos guardar. Vamos reter. Mas qual é a lógica do Espírito Santo no tempo da ameaça, no tempo da prisão? Vamos viver em generosidade, com sabedoria, com discernimento, mas que em nome da sabedoria e do discernimento, a generosidade não morra na nossa vida, na nossa prática, no nosso coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos levante, que Deus nos capacite a cumprirmos a missão, sem esquecer da palavra de Deus e do Deus da palavra, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.
louvando ao Senhor por este culto, agradecendo